Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, neste sábado da sexta semana do tempo comum, o último sábado antes da quaresma. E com muita alegria eu lhe convido a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, estar sempre presente conosco. Hoje o Santo Evangelho da Transfiguração está em São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao 13. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como diz as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Santo Evangelho fala da transfiguração. Veja que Jesus leva Pedro, Tiago e João como testemunhas. A Bíblia falava de ter 2 ou 3 pessoas para testemunhar algo. Pedro, Tiago e João são essas testemunhas do milagre da transfiguração. São os cabeças da igreja. São João Crisóstomo fala que Pedro é aquele que mais amou o Senhor. João é aquele que mais foi amado pelo Senhor. E Tiago foi aquele que teve parte com João na resposta: Sim, Senhor, podemos beber do mesmo cálice. E é por isso que esses 3 foram escolhidos pelo Senhor para testemunhar a transfiguração. Jesus se transfigurando 40 dias antes da sua paixão, diante de Moisés e Elias. Moisés representa toda a lei, porque Deus se manifestou a Moisés revelando a lei. E Elias representa os profetas, era o principal dos profetas. Deus se manifestou a Elias de uma forma principalmente profética. Então é toda a lei e os profetas, que é o que resume o Antigo Testamento, dando testemunho de Jesus, que é o Novo Testamento, que é a nova e eterna aliança. É o Antigo Testamento convergindo para o Novo Testamento. Orígenes diz que o erro de Pedro é porque ele falou 3 tendas. Uma tenda para a lei, outra tenda para os profetas e outra tenda para o Evangelho. Então não são 3 tendas, é uma única tenda que abarca todos esses mistérios da lei, dos profetas e do Evangelho, isto é, a Igreja de Deus. Portanto, a Igreja ela não é contrária ao Antigo Testamento, pelo contrário, ela entende a importância do Antigo Testamento que faz dar sentido ao Novo Testamento, mas porque o Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento. Portanto, esse foi o erro de Pedro, era uma única tenda que representava tudo isto, a lei, os profetas e o Evangelho, isto é, a antiga aliança e a nova aliança. E veja que é uma manifestação teofânica da Santíssima Trindade. O Pai é aquele que fala: Este é o meu Filho, escutai o que ele diz. O Espírito Santo está nas nuvens, é a luz que deixa eles transfigurados, de modo que, fala a leitura, que nenhuma lavadeira poderia alvejar, de tão branco que estavam as vestes dele. E Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então a gente vê aqui a manifestação de Deus no Monte Tabor. A montanha é o lugar da revelação de Deus, no caso aqui é o Monte Tabor. E eles falavam, Moisés e Elias falavam da paixão de Jesus, do mistério da cruz. Isso para mostrar aos discípulos que era necessário passar pela cruz. E quando Jesus passou pela cruz, para consolar o coração deles. Por isso que Jesus
disse que eles esperassem a sua ressurreição para contar isto, e eles observaram isso. Portanto, Jesus está nos dizendo aqui qual é o nosso destino eterno se a gente permanecer firme na cruz, mesmo com o calvário da nossa vida. A transfiguração em que eles falavam do que Jesus deveria sofrer, ilumina esse mistério pascal da paixão, morte e ressurreição que a Quaresma vai nos preparar. Portanto, diante da cruz não murmuremos, diante da cruz não nos lamentemos, diante da cruz não nos impacientemos, mas unamos a nossa cruz à cruz de Cristo, para que ela tenha sentido de glória eterna, sabendo que um dia tudo isso passará, restará a alegria da glória divina. Ou seja, a transfiguração do Senhor que aconteceu na nossa primeira regeneração, que é o batismo, acontecerá definitivamente no céu. E desde já nós podemos ser transfigurados pelo Senhor através dos sacramentos. Então, quer ser transfigurado pelo Senhor? Procure os sacramentos. Não é batizado? Procure o batismo. Você vai receber esta primeira regeneração. Ainda não é crismado? Procure a crisma. Todos os sacramentos que ainda não temos devemos procurar, principalmente aqueles que são frequentes, como a confissão e a Eucaristia, para que eternamente um dia possamos ser transfigurados pelo Senhor no céu. E eles ainda falam de Elias, porque Elias estava lá. Por que os escribas falam que Elias devia vir? E Jesus fala que Elias virá no fim, antes dele voltar. Mas também ele fala tanto numa forma profética de que Elias virá futuramente, mas também fala de uma forma de que isto também já se realizou na pessoa de São João Batista, que, animado pelo espírito de Elias, deu testemunho do Senhor, tal como Elias. Era o novo Elias do Novo e Eterno Testamento, porque ele foi o último profeta da Antiga Aliança. Foi o último profeta, o que mais se assemelhou ao maior de todos os profetas, que foi o profeta Elias. Portanto, peçamos a Nossa Senhora esta graça de prepararmos o nosso coração para um dia eternamente sermos transfigurados na visão beatífica, na visão da glória de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.